É isso aí, galera, coloquei aqui a peça fundamental para o nosso para-brisa. No vídeo passado colocamos ali os adesivos, o sulfilme e também a faixa ali HDL, Henrique, Daiane e Lucas. E para fechar o para-brisa faltava a peça aqui do limpador, já coloquei, falta só ligar depois e pôr as paletinhas. Então já tá no jeito. Aproveitei também, coloquei a borracha aqui de vedação de água da parte da frente aqui do capô e também da parte traseira. Cara, tá quase, olha aí, tirei a tampa aqui do motor pra gente colocar a borrachinha, colei ela, prendi tudo certo. Então tá tudo legal. E a gente tem que fazer uma coisa também que é relacionado com borracha. Ô Luquinha, cadê o caracol? Ah, tá aqui. Essa borracha aqui, ó, comprei, estica ela pro pessoal ver. Ela é uma EVA com dupla face, né, Luquinha? É. Olha aí a espessura dela. É de 5 milímetros, né? Dupla face. A ideia, pessoal, dessa borracha é colocar ela aqui, ó. A gente até abriu aqui o vidro do targa para isolar o atrito dessa parte superior, que é muito pesada, com a carroceria. A gente vai colar ela por aqui e acredito que vai dar certo essa vedação e também esse atrito entre a parte superior e a parte da carroceria. Vamos colar então, tio Lucas? Bora! É, galera, isso aí, coloquei aqui a borracha, já colei. O Luquinha tá aqui fazendo o sistema elétrico na mão por enquanto. Vamos fechar para ver se deu certo. Pode ir, Luquinha. Acho que ficou legal, Lucas. Olha aí pra você ver. Ficou bom? Você viu que essa borracha ela é muito forte. A densidade dela não é muito macia nem muito grossa, né? É. Aqui sai um pouquinho pra fora, a gente pode corrigir isso aqui na lâmina, tá vendo? Porque tem que ter uma borrachinha mesmo, senão vai dar atrito. Agora é só ajustar, pessoal, essas partes aqui. E é isso aí, cara. Tô gostando de ver. Muito bom. É isso aí, galera, hoje a gente tá ligando aqui o motor do Fusca. Ligando não, a gente tá preparando aqui a parte elétrica da Fiotec, mas é muita coisa, cara, é muito chicote. Eu tava conversando aqui com o Daniel sobre a parte de revestimento, ele já tá aqui preparando, né, Daniel? Então já ajeitando as partes de arranque, a parte de bateria, poder ligar a parte da Fiotec. Ele falou pra mim que vai ter que anotar. Eu tava conversando com ele sobre a parte do... Porque esse aqui é um motor mais novo. Sobre a parte de arrefecimento, é muita mangueira. Tem peça ali que... Bom, ele acha que é melhor tirar ou a gente liga, não sei, cara. O que vocês acham? Olha aí. Mano, é muita mangueira, é muita coisa. Só ele que entende, por isso que eu chamei ele pra me ajudar. O coletor já tá tirado aqui pra acessar mais fácil a parte ali das velas, tudo. Então é isso aí, pessoal. Vou mantendo vocês atualizados aí. É coisa vocês vai comentando aí que o negócio tá ficando louco, cara. Ficando da hora. Daqui a pouco o coração do Ferrusca começa a bater. Mais pra parte de acabamento, entendeu? Certo. Geralmente, o que a gente faz? Pra o fio não ficar roçando perto, ou se não colocar uma fita isolante que não fica um acabamento tão perfeito, a gente pega a malha náutica, encaixa ela no... E ela abre. Abre a malha expansiva isso aqui. E a gente vem colocando daqui, vê o teu tamanho que a gente precisa. E ela vai indo de corta, boa. Corta onde que você quer. É bom que não dá atrito de um cabo ao outro, Não. deixa tudo organizado também, né? O acabamento fica bom e fica bem organizado. A gente põe até o final aqui. É, e fica um trabalho delicado, né, cara? Bem feito, né? Malha náutica tem bastante aqui, ó. E tem várias medidas. Tem várias medidas. Tem um retrátil aqui que chega o calor e ele encolhe e dá esse acabamento aqui. Daí esse acabamento, quer ver? A gente vai colocar aqui agora. Então. Secador termo. E ele encolhe. Fica só o terminal onde vai parafusar ali, aparecendo. Esse cabo aí que você fez é da onde? Esse cabo aqui é o que vai acionar o arranque. Esse aqui é o que chega positivo nele, que é o linha 30. E esse aqui é o linha 50, que aciona o arranque lá dentro. Esse aqui vai ser acionado pela Fiotec. Ah, entendi. Entendeu? A Fiotec vai mandar manda um sinal pelo relé, e do relé a gente aciona o arranque por aqui. Certo. E por que o preto é esse cabo mais grosso? O cabo de 25mm, aí como a bateria, o que acontece? O arranque ele tem um consumo muito alto. Sim. Entendeu? E a amperagem dele, para aguentar uma amperagem mais alta, a gente usa um cabo de 25mm, que aguenta uma amperagem, com uma bateria de 60A, uma partida vai consumir no mínimo ali uns
45. A bateria vai gerar mais ou menos uns 45 amperes. É muito. Se for com um cabo mais fino, ela vai esquentar. Então um cabo mais grosso ele mantém mais. Tudo tem teu tamanho, né? Se você colocar um cabo maior do que precisa também lá, é um desperdício, entendeu? Entendi. A menos também você vai fazer que o cabo esquente. Então esse aqui é ideal. É o ideal pra E o outro é só um sinal. Esse aqui é um sinal que a gente coloca aqui, é um cabo de 2,5, entendeu? Que é o suficiente para poder acionar a partida no arranque. Show. E fica um acabamento bonito, né, cara? A madeirada aqui pode ver que tem uma cola saindo dentro dele. É, tem um tipo um grudinho aqui, bom que não desliza essa capa aqui. Ele não vai deslizar a parte da malha. E fica um chicote bonito, né? Um cabo bem acabado. É um chicote feito do zero, cara, olha aí. Fez aqui agora, Daniel. Programou ele aqui agora, cara. Aí, pessoal, entramos no mês de novembro e o mês de novembro a gente fala bastante da saúde do homem. E a autoestima também é questão de saúde, ainda mais quando se trata aqui, ó, de calvície. E galera, a calvície atinge cerca de 50% dos homens e isso traz um problema para sua vida, tanto físico quanto emocional. E galera, existe a solução com a Manual. A Manual é um tratamento online que tem médico especializado para cada tipo de queda capilar, especificamente para homens. E o mais legal desse tratamento, pessoal, é que você não precisa pegar a fila, ainda mais nessa correria que a gente tem na oficina, é muito mais fácil porque é tudo online. E lembrando que os produtos são tanto para casos iniciais quanto para casos avançados. E não se preocupe, porque os produtos vêm numa embalagem super discreta. A Manual tá com condições especiais. Galera, você comprando, você vai ganhar frete grátis. E usando o nosso cupom de desconto que está aparecendo aqui no canto da tela, você vai ganhar 40% de desconto. Cara, é muito desconto. E além disso, aí no mês de novembro você vai ganhar uma necessaire. Então, pessoal, não perca tempo, porque esse cupom tá por tempo limitado. Quanto antes você começar o tratamento, melhor é. Veja esse antes e depois aí. E pessoal, o tratamento deve ser feito de forma contínua e o resultado vem a partir aí do 4º mês de uso. Então galera, não perca tempo, o link está aqui na descrição e também nos comentários juntamente com o cupom de desconto. É isso aí, aproveite! Aí pessoal, mostrando pra vocês que a malha ficou bem organizada aqui com o cabo da bateria. Agora tá cortando ali as presilhas de plástico. Cara, muito bem organizado, aterramento ali. Outro cabo. Cara, tá ficando bom nosso Fuscão, hein? O Daniel tá dando um talento aqui. A parte de trás aqui, como eu mostrei pra vocês, já tá ligado aqui a parte do arranque. Olha aí, parece cabo de fábrica, né? Original, né, pessoal? A parte aqui do cabo também do alternador já tá ligado. E agora, Daniel, pra onde a gente vai? A gente vai pra bomba de combustível, passar os fios da chave, que é a linha 15, né? Certo. E fazer o aterramento da bomba. É, pessoal, muito profissional, né, cara? Tá ficando top, muito top. Esse cabo aí, Daniel, então é o da bomba. Esse cabo aqui é bomba de combustível e linha 15. Certo, que vai alimentar alguma coisa de rádio, seta.
Aqui alimenta a chave de ignição, que é a linha 15, né? Certo. Bomba de combustível e vai vir um pós-chave para alimentar uma placa de relé. Que aí a gente vai começar a fazer a instalação da Feltec. Ficou bem passadinho, beirando o túnel ali. Ficou bem certinho. Isso. Bem independente para não malha... ter interferência nenhuma na parte da instalação da injeção. Usou a presilha e mais a malha náutica. Mais a malha náutica e as dupla face para poder fazer o acabamento de prender os fios na lateral do túnel. Isso, tá bem preso ali no canto. Ficou bom, hein, cara. Ali. É isso aí, galera, já é outro dia. Ontem eu com o Daniel ficou até 10 da noite instalando aqui alguns cabos. Como eu mostrei, o cabo do arranque, cabo aqui do alternador, ligação dos combustíveis. Ali o arranque tudo ligado, com malha náutica, tudo preso, como eu falei. Já ligou também a bomba de combustível, os cabos já estão aqui tudo preso. Trabalho bem feito, né, cara? Olha aí, ó, por onde passou, subiu ali. Aqui vai ter um revestimento, vai cobrir. Mas mesmo assim os cabos tem que estar bem presos, cara. É um trabalho muito bem feito. Tô gostando demais do trabalho. Já ligou aqui a chave, né, pra gente fazer a pós-chave. Uma segurança esse botão aqui. E eu vou fazer um furo e colocar ele por baixo. Vai ficar um botão discreto. Tem que ter essa segurança aqui, né, cara? Caso pegar fogo, algum curto, você consegue cortar a chave geral do carro. Já tá ligado aqui na bomba de combustível também. E agora a gente tem que arrumar isso aqui. A descida de combustível tá pouco. Eu pus uma mangueira aqui, mas tem que tirar essa emenda aqui. Por que que eu pus aquela emenda? Tem uma saída ali, tá muito fino, então é pouco combustível aqui. É fininho, isso aqui é o original do Fusca. Eu vou cortar aqui e vou soldar uma saída com a bitola mais grossa para descer mais combustível. Beleza? Nossa, enferrujado, hein, Luquinho? Tá muito enferrujado. Tá de terra, saiu daqui. Muita terra, cara. Agora é só arrumar essa saída aqui, tá bem pequena. Eu acho, Luquinho, é de rosca, né? Só a gente aumentar, tirar esse caninho fino aqui e aumentar a bitola dele, né? Soldar ele de fora aqui, né? Só até aqui a arranjadora. Tira esse caninho, aumenta a bitola dele e coloca aqui. Show de bola? Show. É isso aí, galera, já tá no jeito. Já coloquei aqui a mangueira direto, sem emenda. Troquei ali a saída também, fiz uma solda. Já tá tudo certo. Agora tem uma caída, uma vazão legal pro combustível até a bomba. Isso aí, enquanto o Daniel não vem, a gente vai fazendo outras partes elétricas do carro. Ai, cara, cada coisa. Sim, tivemos que fazer uma funilaria pós-pintura. É de quebrar as pernas. E aí, Luquinho? E agora, cara? Agora tá pronto. Só pintar de novo? Só pintar, tá tudo pronto. Explica aí pra galera por que que a gente teve que fazer isso, cara. É porque como você largou a porta, ela tava pegando aqui, ó. Olha lá pra você ver, agora não pega mais. É, tava bem perto. Tipo, ela tava encostando aqui, ó. O Luquinha deu a ideia de lixar isso aqui, só que se a gente lixasse o batente, ia dar problema. Então a gente preferiu fazer tipo um canal aqui pra fechadura trancar, sem ficar encostando, atrapalhando a tinta. Agora deu certo. Mostrar o outro lado. Então é isso aí mesmo, Luquinho. Pode continuar. Acabou, né? Só pintar. Show. Mostrar aqui o outro lado também, ó. Tivemos que fazer um canal. Tava passando bem próximo. Agora sim. Por conta que a porta ficou bem mais larga, pra quem não viu esse episódio, nossa porta é mais larga que normal, ó, tá vendo? A porta do Fusca é bem fino, a gente teve que fazer larga por conta do vidro entrar mais pra dentro e encontrar com o teto. Mas deu tudo certo, agora o que eu vou fazer? O motor de vidro elétrico também já deu certo, já tá aqui no lugar. E como eu falei pra vocês, eu quero um Fusca com interior clássico e esportivo ao mesmo tempo. Então vou manter as manivelas, só que não tem como colocar manivela porque é um esquema elétrico. Então eu vou comunicar a manivela com o esquema elétrico. Vai ser legal, acompanha aí o que a gente vai bolar. Agora é um protótipo, uma criação, vai ser interessante, vocês vão gostar.
Galera, ficou bonito nossa peça, cara. Olha aí, coloquei aqui a manivela nova pra gente testar. Olha aí, já fiz 2 pecinhas dessa. Comunicando aqui com o relé. Esse relé são aqueles botãozinhos de difusor de ar de escapamento. É usado também em vidro elétrico. Eu podia muito bem deixar ele no forro de porta, mas ia ser muito simples. Então eu quis, como eu falei, deixar ele clássico. Fiz a minha própria peça aqui usando um sistema de abertura de fusca mesmo, por causa dessa estria que dá certo aqui na manivela. Cara, ficou legal. Então agora é montar esse outro aqui, colocar o relé, o botãozinho e montar ali na porta. Será que vai dar certo, cara? Acompanha aí. Pessoal, é a hora do teste. Coloquei aqui então o meu dispositivo que eu criei, né? Será que vai dar certo, tio Luquinho? Ah, com certeza. A fiação tá ligada aqui, tá sem a malha ainda, tá com o fio solto, vou prender tudo certo. Já liguei aqui no motor. E é isso aí, Luquinho, toca aí pra nós ver. Nossa, macio, Luquinho. Aqui, só dá um toquinho, ó. Com um dedo? Um dedo só. Mas sim. A pessoa que entrar no Fusca vai achando que é de manivela dura, mas na hora que ela pôr a mão... E tá no sentido certo, né, Luquinho? Tá no sentido certo. No sentido de subir o vidro e descer, ó. Sim. Oh, ficou muito bom, cara. Olha lá, o relé tá aqui. Com o fiozinho, vou tirar aqui, pessoal. Olha lá como ficou. Na hora que a gente toca essa manivela aqui, ó, lá, aperta o botão. Ah, cara, ficou top demais, né, pessoal? Tá gostando? Deixa aí nos comentários. E se não é inscrito, se inscreva. É muito importante a sua inscrição pra gente tá trazendo conteúdo pra vocês. Isso ajuda bastante o canal a cada vez crescer mais. Isso aí, galera. O Henrique ia chegar nos 500k. Ele tá muito ansioso. Tá difícil, hein? Já faz um tempo, hein, Dai? Sim, e o Ferrusca aqui em fase final. Então, se você quer ver aí o próximo projeto, se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo. Inscreve aí, pessoal. Ajuda nós. Que vem coisa louca por aí. Manda também pros seus amigos que curtem vídeo de carro, seu tio, seu amigo que gosta de Fusca, manda pra ele e fala assim, olha esse Fusca aí que louco. Meta 500k, pessoal, bora! E quando a gente disse que ia misturar o moderno com o clássico, a gente tava brincando, né? Funcionou, ó. Muito bacana, muito mesmo. Agora eu tô ouvindo pra nós testar. Mas o Luque que faz no Uno, a gente vai ter que parar os trabalhos aqui e fazer pro carro dele. Ah, o Uno é muito Você faz nas 4 portas? É manivela também, você só faz esse esquema aqui, ó. 10 mil reais pra você, Luque. É? Você divide? Divide em luz. Tá louco. Um boleto a mais ou a menos, Luke, dá diferença não, hein? Não, traz aqui pra você. Tá bom, vai lá. Então, pessoal, a minha dúvida era, será que se eu montar esse esquema que eu montei aqui, teria perigo de quebrar? Então, por isso que eu peguei o esquema original, que é essa pecinha aqui, ó. Na verdade, o lugar dela é aqui, só que eu programei ela pra cá. Porque é assim, eu pensei assim, se alguém entrar no Fusca e achar que é uma manivela e vir com a força normal de subir um vidro mesmo e chegar a quebrar. Então, por isso que eu aproveitei o esquema original com a estria e coloquei aqui. Então, e tem, pega a pecinha pra mostrar pro pessoal aqui. Vou mostrar pra vocês como que fica aqui sem ser no botão. Ela tem um limitador que não vai quebrar, né? Olha lá. Ela limita, então evita com que o nosso botãozinho aqui quebre. Dependendo da força, ele para. Então não tem perigo dele quebrar. Por isso que eu bati muita cabeça mesmo até desenvolver isso aqui, cara. Mas no fim deu tudo certo. A porta tá trancando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó.
destrancou. Antes tava raspando muito ali, cara. Então por isso que a gente tem que fazer esse retoque. Mas é bem fácil, uma pinturinha PU retocando aí é tranquilo. E pessoal, eu não consegui ligar o motor. O rapaz não conseguiu vir hoje. Ele vai vir semana que vem. Então o próximo vídeo, vamos tentar trazer esse motor ligando pra vocês verem. Eu também tô curioso pra saber como vai ficar esse motor. Eu até tampei aqui pra não entrar sujeira aqui. O motor tá desmontado. A gente já tá ligando, calma. É a parte elétrica, são muitos detalhes. Mas sem falta, semana que vem, próximo vídeo aí. Fica aí no próximo vídeo, espera aí que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu!